E foi enterrado hoje de manhã o corpo do policial militar aposentado, morto durante um assalto na cidade de Bebedouro. A Polícia Civil investiga esse caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Acompanhe a reportagem. O corpo do policial rodoviário aposentado, Carlos Renato Bordonal, foi velado na cidade de Bebedouro na presença de amigos e de companheiros de farda da Polícia Militar. Bordonal foi policial durante 26 anos. Abalada, a família não quis gravar a entrevista. Ele foi enterrado ainda durante a manhã no cemitério da cidade. Nós estamos investigando agora um caso de latrocínio consumado, porque a doutrina e a jurisprudência brasileira diz que, havendo um roubo tentado, que é o que ocorreu, porque eles não conseguiram levar nada, e o homicídio consumado, né, nós vamos trabalhar, então, com o crime, a ocorrência do crime de latrocínio consumado, que é um crime mais grave aí, previsto na legislação brasileira. Bordonal estava internado desde o início da semana passada, depois de reagir a um assalto na empresa onde trabalhava na rodovia Brigadeiro Faria Lima, no Distrito Industrial de Bebedouro. Apesar dos bandidos estarem armados com revólver, a suspeita é que ele foi ferido na cabeça com golpes de ferramentas. Informações preliminares prestadas aí pelos médicos que prestaram algum tipo de atendimento nos deram conta de que a lesão mais grave que ele sofreu, que foi na região da cabeça, provavelmente não foi decorrência de tiro, e sim de algum tipo de contusão, de pancada provocada por algum tipo de objeto contundente. E no dia seguinte ao crime, nós voltamos à cena do crime e nós encontramos alguns objetos que nos interessaram bastante, inclusive do ponto de vista probatório, em especial alicates de tamanho grande, utilizados para cortar ferro, barras de ferro, pé de cabra, enfim, esse tipo de equipamento. E nós acreditamos que a vítima tenha sido agredida com esse tipo de equipamento, né? Ele também tinha uma lesão substancial num dos punhos. A gente acredita que foi algum tipo de lesão decorrente da defesa dele, né, no momento que ele tentava se defender. Aí sim, talvez possa ser algum tipo de ferimento provocado por arma de fogo, mas nós preferimos aguardar a chegada do exame, do laudo de exame necroscópico, para que a gente possa ter certeza disso. A Guarda Civil chegou a encontrar um carro incendiado em um canavial na zona rural de Bebedouro que pode ter sido usado na tentativa de assalto. Ninguém foi preso até agora. Situação diferente de outro caso parecido que ocorreu em Ribeirão Preto. 3 criminosos que participaram de assalto em que policial penal foi baleado foram presos. A ocorrência registrada pela câmera de segurança mostra o momento em que um homem atirou contra Edson Alan da Silva, de 36 anos, em frente ao mercado no Jardim Jandai, em Ribeirão Preto. O policial foi levado em estado grave para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde está internado até hoje. O objetivo do trio aí era roubar o caixa, que aquele horário era o fechamento. Infelizmente, houve a reação do vigia, o agente penal acabou baleado. No caso de Bebedouro, o delegado seccional acredita que os bandidos não sejam da cidade e tinham como alvo equipamentos de construção civil. A linha principal da Polícia Civil nessa investigação é de que os criminosos pretendiam tomar de roubo aquele maquinário da construção civil e muito provavelmente um caminhão-prancha que tinha instalado lá também, que estava à disposição nas dependências da empresa. Uma segunda hipótese, ainda menos importante, mas não descartada, é de que eles pudessem também ter a intenção de subtrair alguns equipamentos, algumas peças específicas desse maquinário que são bastante caras, tanto no mercado regular quanto no mercado paralelo. Vasconcelos relata que a morte de Bordonal dificulta a identificação dos bandidos e a perícia se torna mais importante para a conclusão do caso. Nós dependemos de alguns exames periciais que nós acreditamos que possam chegar o mais rápido possível da capital. Esses exames serão fundamentais para que a gente possa nortear e ter certeza do rumo dessa investigação, porque a gente tem realmente esperança de que, se esses exames resultarem positivos, a gente vai estar muito provavelmente no caminho certo. Portanto, ainda é precoce a gente fazer qualquer juízo de valor a respeito da efetividade dessas investigações, né, do resultado final delas, mas nós estamos bastante esperançosos no sentido de que elas possam nos auxiliar a identificar, responsabilizar e levar ao crivo do Poder Judiciário todos esses criminosos, né,
que cometeram essa barbárie aí contra um trabalhador. Não existe um levantamento oficial de quantos policiais realizam bicos. Estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança em 2021 apontava que pelo menos 6% do efetivo, ou quase 50 mil policiais, bombeiros e guardas civis, realizam atividades extras no Brasil. Este representante de uma associação acredita que o número de policiais em bicos seja bem maior, principalmente no estado de São Paulo. Ele critica a falta de valorização salarial da categoria. A Associação dos Subtenentes Sargentos é totalmente contra a forma de remunerar adotada pelo governo do estado de São Paulo nos últimos anos, que o policial militar tem uma remuneração quando ele passa para inatividade, reforma ou reserva, ele perde boa parte disso, além de ser um dos piores salários do Brasil, né? Pagar um dos piores salários do Brasil. Né? E na inatividade ele acaba sendo forçado a continuar fazendo bico para complementar sua renda e dar o sustento necessário para sua família. Melchior não é a favor da forma como a atividade chamada de delegada, que libera o trabalho extra dos policiais, foi estabelecida pelo governo paulista. O governo do estado complementa o salário do policial militar uma forma mascarada de conceder reajuste através de alguns benefícios, como operação delegada, onde o policial, na sua hora de folga, é permitido trabalhar com viatura e uniformizado. Né? Isso, quando ele passa para a inatividade, ele perde. Exemplo também de um outro benefício, a DGEM, na verdade, tudo em forma de escala extras. Ou seja, colocando o policial para trabalhar, porque o trabalho do policial já é extremamente estressante, aí o governo vem com a brilhante ideia, né? O governo anterior, né? Passado lá e assim vai, né? Os anteriores, e colocam lá como que, não, policial, vocês merecem receber bem, só que vocês vão ter que trabalhar também. É engraçado, né, que os políticos, para ganharem bem, eles não precisam mover uma palha, eles só precisam dar uma canetada, né, porque o salário deles aumenta sem fazer absolutamente nada. Aí a polícia que a gente precisa, a segurança que a gente precisa, né, a questão de saúde que a gente precisa, a educação que precisa, ninguém tem esse aumento que esses caras têm, né? Tá tudo errado nesse país. Muda o salário desses caras e põe para a segurança, põe para a saúde, você vai ver só para a educação como as coisas não funcionam. Só para finalizar esse assunto, o comando da Polícia Militar informou que esse caso está sendo devidamente investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E a Polícia Militar informou também que Carlos Renato Bordonal iniciou a sua carreira na corporação em novembro de 1993, atuando no policiamento rodoviário entre os anos de 97 e 2019. Você está vendo até uma imagem dele aí, quando ele então passou para a inatividade. Aposentadoria, né? O policial já estava aposentado, neste caso, o trabalho que ele exercia não configura bico. O cara precisou trabalhar mesmo depois de aposentado. Essa aqui é a realidade, né? Sobre a questão salarial do serviço de atividade delegada, questionamos a Secretaria de Segurança Pública, mas nós não tivemos resposta.